Meu pai me pediu dinheiro para a universidade da minha meia-irmã prometendo devolvê-lo antes do meu casamento, mas agora o dinheiro sumiu e a casa dele também não está mais lá. Sou filha única desde que me lembro. Sempre fomos meus pais e eu. Não éramos exatamente ricos, mas nunca tivemos problemas financeiros. Minha mãe linda era a pensadora livre da nossa família e sempre me incentivou a seguir meus sonhos, mesmo que isso fosse contra a estrutura convencional que a sociedade havia criado para mim. Para mim, ela era uma verdadeira defensora de seguir o próprio caminho, razão pela qual depois que terminei a universidade e consegui meu primeiro emprego, ela finalmente teve a oportunidade de seguir seu próprio caminho. Infelizmente, esse caminho a afastou do meu pai Tomás. Nas palavras dele, eu era a razão pela qual ela nunca tinha ido antes. Eu gostaria que ela não tivesse sentido a necessidade de ir, mas ainda amo muito e me esforço para viver minha vida em honra ao seu sacrifício. O casamento dos meus pais não era perfeito, eles eram todas as tonalidades de imperfeitos, mas eram meus pais. Alguns anos depois que Linda se foi, meu pai me apresentou a uma viúva chamada Melinda e sua filha adolescente Aida. Fiquei feliz por ele, pelo menos até começar a notar as exigências ridículas que Melinda e Aida faziam ao meu pai. Cada vez que eu tentava chamar a atenção do meu pai para isso, tentava mostrar como Melinda e Aida eram, e como ele deveria saber quando dizer não às demandas delas. Meu pai me dizia que se eu o amava deveria parar de criticá-las e tentar aceitá-las como eram, e simplesmente ficar feliz por ele porque ele teve outra chance no amor. Ele até insinuava que eu sentia ciúmes. Ao perceber que não conseguia convencê-lo, tentei ser feliz por ele, mesmo quando ele anunciou que se casaria com Melinda. Embora eu soubesse sem dúvida que aquilo não era uma boa ideia e sentisse que ele estava cometendo um grande erro, eu o parabenizei e disse que estava feliz se ele estava. No entanto, minhas suspeitas de que Melinda e Aida só queriam meu pai por dinheiro continuavam sendo confirmadas à medida que eu via como elas interagiam com ele. Havia mais gastos e exigências depois que meu pai se casou com Melinda. Sempre queriam tudo que era anunciado em revistas online e nos shoppings, desde roupas até esmalte de unhas, e meu pai dava o dinheiro para tudo isso, até para coisas que era óbvio que não precisavam. Embora eu não quisesse dizer nada porque meu pai se achava apaixonado por Melinda e pensava que a melhor forma de mostrar esse amor era dando a ela e à filha tudo o que elas queriam, eu não pude me calar mais. Não podia ficar de braços cruzados vendo como Melinda e Aida gastavam seu dinheiro até a última gota. Infelizmente, cada vez que eu mencionava os hábitos de gasto de Melinda e Aida, meu pai as defendia ainda mais, até que me acusou de tentar destruir seu casamento porque eu não queria vê-lo com ninguém que não fosse minha mãe. Soube que eu deveria dar um passo atrás. Embora ainda mantivesse contato com minha mãe, eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para convencê-la a voltar com meu pai, e sabia que meu pai também sabia disso. Ele estava disposto a fazer o que fosse para me magoar e fazer com que eu parasse de interferir em seu casamento. Recebi a mensagem: eu deveria cuidar dos meus próprios assuntos. Meu namorado Lance me lembrou que meu pai era um adulto, e claro, já tinha idade suficiente para tomar suas decisões. Se ele decidisse permitir que Melinda e Aida o levassem à beira da ruína, não havia nada que eu pudesse fazer, exceto observar de uma distância segura, pelo menos até que ele voltasse a si e visse aquelas duas mulheres pelo que elas eram. Depois disso, todos nós seguimos com um relacionamento cordial, embora um tanto distante. Há 2 anos meu pai veio me pedir ajuda. Ele me explicou que Aida tinha sido admitida na universidade e não tinha dinheiro para pagar a matrícula, então ele havia pedido ajuda a ele. Ele me perguntou se eu poderia emprestar o dinheiro do meu fundo de casamento que minha mãe havia criado para mim antes de partir. Eu perguntei a ele que, dado que ele claramente tinha dinheiro para gastar com Melinda e Aida, por que ele não podia pagar as mensalidades em vez de me pedir emprestado meu fundo de casamento. Ele me explicou que estava passando por uma má fase econômica, mas prometeu que teria dinheiro suficiente no futuro para devolvê-lo antes do meu casamento. Eu disse que não podia arriscar meu futuro por aquelas esbanjadoras. Meu pai ficou bravo porque eu não podia tratar assim um homem que havia se sacrificado tanto para me levar até onde eu estava. Ele continuou dizendo que apesar de todas as minhas palavras de amor, eu não estava disposta a ajudá-lo em seu momento de necessidade, e isso mostrava que eu só o amava quando me convinha. Foi uma chantagem emocional pura e simples, mas eu fiz uma proposta melhor. Eu poderia emprestar o dinheiro, mas ele deveria devolvê-lo com juros antes do meu casamento. Ele poderia devolvê-lo antes e pagar menos, ou poderia devolvê-lo para o meu casamento e pagar todos os juros correspondentes. Ele aceitou essa proposta e eu emprestei o dinheiro. Nós assinamos um contrato e tudo para oficializar. Há 1 mês eu fiquei noiva de Lance. Lance e eu concordamos que não queríamos ter um noivado longo, já que estávamos saindo há muito tempo. Em vez disso, manteríamos o noivado o mais curto possível e nos casaríamos imediatamente. Dado que eu estava pronta para me casar e um casamento exige dinheiro, ontem entrei em contato com meu pai pedindo o reembolso do meu fundo de casamento. Aqui está a resposta que meu pai me deu. Ele disse que não gosta de Lance e que não permitiria que eu me casasse com ele. Em outras palavras, ele está se recusando a me devolver o dinheiro que me pediu emprestado. Tenho certeza de que ele não se importa com Lance, mas não tem o dinheiro para me devolver, o que deve se sente envergonhado demais para me dizer a verdade, preferindo encontrar uma forma de evitar o pagamento. E isso me deixa muito irritada. Eu teria preferido que ele tivesse sido honesto e me dito a verdade em vez de mentir. Por causa disso, estou mais decidida a recuperar meu dinheiro.
Atualização. Depois de considerar muito seus conselhos e com Lance decidi não apresentar queixa ainda, mas não se desesperem que vou fazê-lo porque assinamos um contrato. Em vez disso, primeiro decidi confrontar Melinda e Aida sobre o dinheiro. Afinal, foram as mensalidades universitárias de Aida que foram pagas. Para ser honesta, eu sabia que havia uma possibilidade de que elas não tivessem fundos suficientes para me devolver o dinheiro, mas eu acreditava que elas poderiam encontrar uma maneira de devolvê-lo para mim. Isso era tudo que me importava. Lance insistiu em me acompanhar para me dar apoio e eu fiquei mais do que feliz em aceitar. Melinda, Aida e eu nunca nos demos bem. Provavelmente porque elas sabiam que eu via além de sua fachada. Eu sabia que elas tinham coração de caçadoras de fortunas, aquelas duas. Ou talvez meu pai tenha contado a elas todos os avisos que eu dei sobre elas. Seja qual for o motivo, Melinda e Aida me desprezavam, nunca tentando ser calorosas comigo. Nos melhores dias elas eram civilizadas, mas sempre deixaram claro que não gostavam de mim e nunca gostariam. E para ser honesta, fico feliz, mal aguento elas. Não é como se eu me deitasse chorando à noite na cama pensando enquanto elas me odeiam. No dia da nossa visita a Lance e eu planejamos ir quando tínhamos certeza de que meu pai não estaria lá. Dividir para conquistar, diz o ditado. Melinda e Aida ficaram surpresas ao nos ver, mas não nos expulsaram. Expliquei que meu pai tinha pegado o dinheiro do meu fundo de casamento para pagar as mensalidades universitárias de Aida e que eu queria que elas me devolvessem meu dinheiro. Deixei claro que meu pai não tinha cooperado e que, como se tratava das mensalidades de Aida, elas basicamente me deviam o dinheiro e que eu tinha toda a intenção de cobrar cada centavo emprestado de qualquer um que pudesse pagá-los. Eu disse a elas que não importava o que elas tivessem que fazer para conseguir o dinheiro, apenas que o fizessem. Então informei que na próxima vez que as visitasse esperava que elas já tivessem um plano sobre como procederiam com o reembolso. Com minha mensagem clara, Lance e eu deixamos Melinda e Aida sem dizer muito porque elas não tinham uma resposta para mim. Se passaram 7 dias desde essa primeira visita e cada tentativa de fazer uma segunda visita tem sido quase impossível. De alguma forma, ou elas não estavam lá, ou simplesmente tinham algo importante para fazer naquele dia. Também tentei ligar para elas, mas minhas ligações sempre vão para a caixa postal. Não precisa ser um gênio para perceber que Melinda e Aida estão me ignorando. Elas pensam que se não me responderem eu vou esquecer todo o dinheiro e tudo será como se nunca tivesse acontecido. Espero que tanto meu pai quanto aquelas duas sanguessugas aproveitadoras tirem suas cabeças de seus traseiros porque está em minha oportunidade de fazer as coisas sem advogados. No momento em que eu envolver os advogados eles vão implorar de joelhos para que eu pare com tudo. Mas não poderão negar que eu dei oportunidades a eles. De certo modo, eu também não quero envolvê-los, mas se eu não tiver outra escolha terei que fazê-lo. Atualização 2. Há 2 dias finalmente minha madrasta entrou em contato comigo para sentarmos e conversarmos sobre o dinheiro. Nós nos reunimos em um café, um lugar onde meu pai não estaria, o que faria sentido com o que ela me contou depois. Nós conversamos um pouco sobre o meu dinheiro e eu disse que precisava desse dinheiro para me casar e que já havia esperado vários dias desde que pedi o dinheiro ao meu pai e a elas. Deixei bem claro que o próximo passo seria sentar com meu advogado e não para tomar um café e conversar, mas sim para entrar com uma ação por quebra de contrato. Ela estava assustada e me pediu para dar um pouco de tempo ao meu pai para conseguir o dinheiro. Eu disse que não podia dar mais tempo porque se eu quisesse me casar rapidamente e não esperar 2 anos eu precisava começar com minha ação agora mesmo. E mesmo assim eu não sabia se obteria o dinheiro a tempo. Então ou ela podia me dar um cheque naquele momento com todo o dinheiro, ou eu teria que ir dali para o meu advogado. Eu estava pressionando um pouco já que não queria envolver os advogados como já lhes contei anteriormente, mas queria ver até onde isso me levaria. Eu disse que pelo menos eles deveriam me dar uma parte e devolver o resto junto com os juros mais tarde. Eu sabia que eles não podiam ter usado todo o dinheiro já que se passaram apenas 2 anos e o dinheiro deveria ter dado para pagar isso e muito mais. Minha madrasta me respondeu nervosa que não havia mais nada e que eles não poderiam me devolver nem mesmo uma parte, mas ela me propôs que se eu esperasse alguns dias, pelo menos talvez ela pudesse me conseguir uma parte para que eu pudesse me casar. No entanto, para mim neste momento eu queria todo o dinheiro ou não haveria acordo. Eu estava sendo irracional, mas cada vez tudo parecia mais estranho porque ninguém estava me dizendo o que havia acontecido com o dinheiro. Meu pai apenas me mandou calar a boca e minha madrasta não me dizia absolutamente nada. Mesmo quando eu pedi que ela me dissesse como eles puderam gastar todo o dinheiro, ela apenas desviava da resposta e me dizia que queria resolver o assunto de outra forma. Neste momento eu só quero meu dinheiro e o quero agora. E a reunião não foi frutífera porque não consegui nem meu dinheiro nem uma resposta. A única coisa que obtive de tudo isso é a sensação de que minha madrasta estava escondendo algo, o que me levou a investigar. A primeira coisa que fiz foi procurar nas redes sociais da minha madrasta, talvez algum comentário ou algo que me dissesse que ela estava sendo infiel com alguém e estivesse dando dinheiro a ele. Eu não queria julgar minha madrasta, mas é um cartaz luminoso que indica bem em letras grandes e com luzes de neon: sou uma infiel que usa meu marido como banco, mas não encontrei nada. Pode ser que minha madrasta seja simplesmente se esconda muito bem, mas mesmo assim continuei investigando minha meia-irmã e ali descobri algo. Havia muitas fotos de viagens com amigas para lugares um pouco caros. Até onde sei, minha meia-irmã não trabalhava e meu pai havia me pedido dinheiro para pagar a universidade dela, então ela não tinha muito dinheiro extra para essas viagens. O que vocês estão pensando é o que eu estou pensando e é o que eu vou conversar com meu pai amanhã.
Atualização 3. Conversei com meu pai no dia seguinte à última atualização, mas levei uma semana para trazer esta. Não me reuni com ele no final, mas tive uma conversa telefônica e aqui estão as consequências do que conversamos entre nós. Contei a ele absolutamente tudo, incluindo a ideia de que eu acreditava que Aida havia usado meu dinheiro para sair de férias. Enquanto isso meu pai não disse nada, ele apenas ficou em silêncio ouvindo e quando terminei ele terminou a ligação. Nem adeus, nem obrigado, nem mesmo uma discussão para se defender, nada. Alguns minutos depois ele me pediu para ir à casa dele. A reunião que foi no dia seguinte incluiu também minha madrasta e minha meia-irmã. Meu pai foi o primeiro a começar a falar sobre como eu havia sido contra o casamento dele com Melinda, sobre como ele me viu sendo odiosa com ela e então exigiu que isso parasse. Ele insistiu que eu parasse de inventar mentiras sobre Melinda e Aida. Tenho que esclarecer que meu pai não é uma pessoa que usa redes sociais e é provável que ele não saiba como usá-las. Após seu discurso ele pediu para Aida falar enquanto eu deveria ouvir da verdade, entre aspas. Segundo Aida, ela esteve todo esse tempo na universidade e só voltava nos finais de semana, como agora para ficar com seus pais. Ela só havia ficado lá em algumas ocasiões porque precisava colocar os estudos em dia e isso era tudo. Quando Aida terminou de contar sua falsa história meu pai olhou para mim e me advertiu para que eu nunca mais trouxesse outra mentira sobre sua família. Mas aqui está o interessante. Quando descobri as fotos de Aida baixei, fiz com que as datas ficassem bem visíveis, eu não ia deixar que ela mentisse. Agora sei que Aida apagou tudo assim que eu disse as coisas ao meu pai, encobrindo o assunto caso eu decidisse entrar para mostrar a ele. Inclusive fui bloqueada e só pude ver que eles haviam apagado as evidências depois de entrar com a conta de uma amiga. Então peguei todas as provas que eu tinha e enviei para meu pai por mensagem. Eu não queria dar meu telefone a ele, esperei que todas fossem enviadas enquanto via como o rosto de Aida e Melinda mudava a cada nova imagem que chegava. Então olhei para meu pai e o avisei que eu iria ao advogado naquele momento porque eu não ia permitir que eles trouxessem mais mentiras para não me pagarem. Eu não me importava como o dinheiro havia sido usado, mas eu precisava do dinheiro de forma imediata ou então o advogado ia consegui-lo de uma forma ou de outra. Há alguns dias conversei com meu advogado e há uma quebra clara de contrato, então não é um trabalho muito difícil para ele demonstrar que meu pai me deve muito dinheiro com juros incluídos. Atualização 4. Meu pai me ligou para pedir para conversar comigo a sós, mas eu disse que só falaria com ele se Lance também estivesse lá. Eu não queria me ver com esse homem porque não sei do que ele é capaz. Sim, ele já sabia que eu havia começado ações legais, então esperava que ele quisesse chegar a algum tipo de acordo neste ponto. Eu estava disposta a perdoar os juros apenas querendo recuperar o dinheiro. É melhor o dinheiro agora do que em 2 anos depois de uma ação judicial e as horas que meu advogado irá cobrar, mas a conversa tomou outro caminho. Meu pai aparentemente, e digo aparentemente porque é o que ele me disse, não sabia nada das férias de Aida até este ponto, ele só sabia da história que ela lhe contou na reunião com elas. Segundo a história dele, ele estava pagando a universidade, entre aspas, mas não era tão caro e tanto minha meia-irmã quanto minha madrasta estavam usando o resto para algumas despesas extras, algumas eu já conheço. As viagens com suas amigas e outras que Melinda confessou ao meu pai. Depois de ver as fotos a única verdade de todo o assunto é que não havia mais dinheiro. Meu pai me mostrou suas contas bancárias e havia muito pouco, o suficiente para fazer os pagamentos cotidianos, 500 por aqui, 300 por ali. Ele me disse que pedir o dinheiro agora era o pior momento para ele porque ele estava muito estressado pensando em como ele poderia continuar pagando a universidade de Aida já que meu fundo havia se esgotado. De certa forma, ele queria que chegássemos a algum acordo, ele queria pedir um empréstimo sobre a casa, mas deveria ser pequeno porque os juros iam matá-lo por todas as dívidas nos cartões que eles tinham. Para vocês terem uma ideia do que ele estava me oferecendo, ele queria me dar 20% do meu fundo, enquanto eu estava processando meu fundo mais 12% em juros e outras despesas. Então eu disse que não. Eu disse que poderia me sentir muito triste por ele porque ele havia perdido todo o seu dinheiro graças a 2 mulheres sobre as quais eu o havia alertado. Eu até me ofereci para derramar algumas lágrimas em solidariedade por ele durante o jantar daquela noite. Mas eu ainda ia precisar do meu dinheiro. Eu disse que se ele quisesse que eu me sentisse mal por ele, pelo menos ele precisava do meu dinheiro para que eu pudesse secar minhas lágrimas. Então, ele é a melhor prova de que meu pai não sabe usar redes sociais porque ele não entendeu minha piada do meme e só me implorava para que chegássemos a um acordo. Eu disse que poderia esperar alguns meses para que ele vendesse a casa e me pagasse. A casa vale mais do que meu fundo e tudo que ele deve, então essa seria uma boa solução para nossos problemas. Ele teria dinheiro para pagar a universidade de sua filha adorada e devolver o dinheiro para a filha que faz piadas que ele não entende. Ele disse que não poderia vender a casa e assim terminou a reunião. Lance riu da minha piada porque ele entendeu completamente, mas não participou da conversa e apenas se limitou a ouvir. Agora, muito a meu pesar teremos que continuar com os advogados. O lado bom de tudo isso é que se ganharmos e meu pai tiver que pagar a casa é um bem penhorável com o qual ele poderá pagar a dívida e a cada mês que passa os juros ficam maiores para ele. Não é como se a taxa de juros fosse baixar neste momento. Atualização 5. Esta vai ser uma daquelas atualizações que nunca terminam porque será longa como a lista de problemas do meu pai e das 2 mulheres que o arruinaram. Mas nada de spoilers aqui, quero deixá-lo melhor para o final quando eu contar o que aconteceu nestes meses. Comecemos onde paramos onde meu pai se recusou a aceitar minha proposta de vender a casa para pagar meu fundo. Para aqueles que perguntaram se ele tinha outra coisa para vender, a resposta é não. Os 2 carros que eles tinham eram de leasing, então eles não iam obter dinheiro com eles. Além disso, ambos os carros no mercado de usados não valiam tanto. Não havia outra coisa, nem joias, nem um barco,
nem nada que tivesse valor. Então, seguimos com o processo até um mês depois da minha atualização anterior, aproximadamente, não me lembro bem, que é quando ele veio e me disse: Você ganhou, vou vender a casa. E ele colocou a casa à venda e vendeu a casa. Não era uma casa ruim, era bonita, então não ficou muitas semanas no mercado. Com isso ele pagou meu fundo, os juros e os honorários do advogado, que foi a condição que ele assinou para retirar o processo antes de vendê-la. Não sei porquê, mas o processo em si estava lhe dando alguns problemas e ele queria que eu o retirasse o mais rápido possível. Eu o fiz depois que ele assinou com meu advogado um novo acordo aceitando pagar todas essas coisas mais um extra por retirar o processo antes que ele vendesse a casa caso ele se retratasse. Sim, deve ser um dos casamentos mais caros do meu pai, pelo menos em termos relativos à sua riqueza. E agora você entenderá por quê. Depois que a casa foi vendida e depois do divórcio com Melinda, meu pai se aproximou de mim para tentar reparar o relacionamento. Ele se desculpou comigo dizendo que Melinda não foi a melhor decisão de todas e que ele se apressou depois de perder a mamãe porque ele se sentia sozinho. Então eu o perdoei e o convidei para o meu casamento, onde celebramos todos juntos e comemos bolo até o amanhecer, ou isso teria escrito se fosse tão fácil perdoar um pai assim, mas não é. Se não houver desculpas para ele, não é como se ele estivesse comprando meu perdão com dinheiro, ele só estava devolvendo depois de ser enganado, apesar dos meus avisos. Serei rancorosa para alguns, mas é a única coisa que tenho no meu coração para meu pai. Mas esta última reunião não foi tão ruim, afinal, porque ele também me contou algumas coisas que aconteceram com Melinda e Aida. Elas se opuseram a vender a casa, era também a casa delas de certa forma porque elas haviam se apropriado dela quando se mudaram com meu pai. Mas meu pai as convenceu dizendo que graças a esse dinheiro elas poderiam pagar a universidade de Aida, cancelar as dívidas dos cartões, melhorar sua pontuação de crédito e talvez conseguir alguma casa ainda melhor. Se parece bom demais para ser verdade, é porque era, mas minha madrasta não é o peixe mais inteligente do lago e minha meia-irmã não estuda finanças a ponto de entender algo do que meu pai disse. Em sua cabeça com certeza se repetia: mais dinheiro, mais dinheiro. O que meu pai fez finalmente com elas? Vendeu a casa, me pagou, cancelou as dívidas dos cartões e outras despesas que tinha e pediu o divórcio. Tudo nessa ordem. O que foi bastante inteligente por parte do meu pai e não sei como ele conseguiu essa ideia porque foi brilhante na hora de se divorciar. Não tinha nada, apenas seu trabalho e 2 sanguessugas. Então ele se livrou das sanguessugas e começou sua nova vida. Não é que tenha sido barato toda essa aventura que ele viveu com elas porque ele perdeu uma casa no processo, mas ele deveria ver o lado bom e é que pelo menos ele não teve que pagar mais nada. Não pagou pensão alimentícia porque disse a Melinda que se ela pedisse isso no divórcio ele ia pedir o dinheiro que gastou, teria obtido mais se a processasse por isso nos papéis. Sim, mas Melinda não tinha nada para vender. Bom, talvez sim, sua dignidade. Parece uma partida de xadrez. Agora ele mora em um apartamento que aluga, não tão bonito quanto sua casa, mas sem essas 2 sanguessugas rondando pela casa acho que ele saiu ganhando. Vender a casa não acho que tenha sido tão ruim para ele, foi assim que ele terminou com elas. Não sei o que é da vida de Melinda, mas pelo menos sei que Aida não frequenta mais a universidade. Elas se foram sem nada e me retrato porque elas não têm dignidade para vender, isso também perderam no processo. Tudo terminou a tempo porque em 2 meses será meu casamento e o dinheiro será muito útil, não só para pagar o casamento, mas porque uma parte do fundo e tudo que obtivemos mais nossas economias nos servirá para o pagamento inicial de uma casa. Não temos o problema do meu pai de que a taxa de juros é muito alta, não temos dívidas e o empréstimo ao banco não será tão grande como quando pensávamos em usar apenas nossas economias. Ainda melhor, sobrou um pouco que usaremos para secar nossas lágrimas por Melinda e Aida quando estivermos. Então, se esta for minha última vez aqui, desejo-lhes o melhor e não se esqueçam de ser mesquinhos e rancorosos com quem merece.